Essa semana no mundo de tech, todo mundo tá falando de duas coisas. Ainda estão falando um pouco do Mac Mini M4, tá? Mas principalmente do fato de que o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá querendo forçar o Google a vender o Google Chrome, o navegador. Pertence ao Google, tá? Por isso que chama Google Chrome. E como parte de um processo que está sendo movido na justiça americana por monopólio contra o Google, eles querem forçar o Google a vender o Google Chrome. A vender. Eles vão ter que separar. O processo é por conta do Google ser um monopólio em pesquisa. E aqui a gente tem a matéria do Wall Street Journal. O Departamento de Justiça disse na quarta-feira que o Google deveria vender seu popular navegador Chrome como parte de uma solução determinada pelo tribunal para sua monopolização do mercado de buscas online. Só explicando aqui, em agosto, o Google perdeu na justiça americana a argumentação sobre o fato de que se ele era de fato um monopólio ou não em buscas online. Todo mundo sabe que faz busca. Se você for fazer uma busca, aí tem 99% de chance de você fazer no Google. A única chance de você fazer no Bing é se você for a vovozinha que nunca mudou o seu navegador do Edge para o Chrome e nunca mudou também o sistema de pesquisa padrão do Edge e te mandou para o Bing. Mas, de outra forma, você vai fazer no Google. E eles foram acusados de monopólio e eles perderam. Eles perderam em agosto. O que está para ser determinado agora é a punição para resolver esse problema do qual eles já foram acusados. E o que o Departamento de Justiça, que é a acusação, está propondo é a venda dele. O pedido ocorre após a vitória do governo neste ano em um caso antitruste contra o Google e provavelmente dará início a uma intensa batalha jurídica com implicações de longo alcance para o negócio principal da gigante da tecnologia. Advogados do governo disseram que a competição só pode ser restaurada se o Google separar seu mecanismo de busca dos produtos que ele construiu para acessar a internet, como o Chrome e o seu sistema operacional móvel Android. O Chrome controla cerca de 2/3 do mercado global de navegadores, de acordo com o site StatCounter. As pesquisas na barra de endereços do Chrome passam pelo Google, a menos que o usuário altere as configurações. Esse foi o pedido e eu vou entrar em detalhes aqui para vocês, para a gente não precisar ler tudo, do que mais o pedido inclui. Primeiro, o Google vai ter que vender o Google Chrome. Por quê? O Google Chrome, segundo algumas especulações aqui, algumas estatísticas, ele representa 2/3 de todos os usuários de browser de internet no mundo. 2/3, ou pelo menos nos Estados Unidos, tá? Porque isso daqui é dentro dos Estados Unidos, eles não precisam necessariamente considerar o mundo inteiro, eu acho. Então, o que acontece? O Google faz o Google Chrome e ele coloca como navegador padrão do Google Chrome o Google. E a maior parte das pessoas ou não muda, não considera mudar, ou nem sabe como mudar o navegador padrão, simplesmente usa o que está lá. Então, se você tem um browser de internet, que é o mais popular, 2/3 do mercado, e você coloca o seu sistema de busca, você está basicamente meio que dominando 2/3 do mercado. Você tem um acesso facilitado que os competidores não teriam. Então, primeiro, monopólio. Mas o monopólio vai além também, porque a outra coisa que o DOJ pede é para proibir que o Google faça o que ele chama de search deals, que seriam tratados, acordos de pesquisa com outras empresas. Porque o Google não coloca o navegador dele, o sistema de busca, perdão, só em 2/3 dos navegadores que os usuários usam, né? Porque ele controla o Google Chrome. Não. Quais são os outros? Os outros você tem opções como Mozilla, Firefox, você tem opções também como Safari na Apple. O que a Google faz? Ela paga a Apple, paga a Mozilla para o Google vir como o sistema de navegador padrão desses outros browsers. Então, basicamente, o que você faz? Você pega o seu poder de mercado, a sua dominação de mercado de browser, para colocar o seu sistema de busca como sendo padrão para a galera. Esse é o que o Google Chrome faz. E você vai depois e usa o seu poder financeiro para comprar a concorrência. Eles dão dezenas de bilhões para a Mozilla e para a Apple, principalmente para a Apple, se eu não me engano, um dos números aí que a Apple bateu, acho que 22 bi que o Google deu para a Apple, né? Por que ele dá esse dinheiro para a Apple? Porque o principal negócio do Google, 57% da receita dele, vem de propaganda de busca. É mais de 500 bi, uma coisa assim, sabe? É muito alto. Então ele vai ser proibido também. Segunda coisa, primeiro, vender o Chrome. Segundo, proibir esses acordos, que ele vai pagar para ser um navegador padrão, para já vir instalado como navegador padrão. Isso se você é usuário da Apple, você sabe. Você abre o Safari, vai fazer a busca, é no Google, a não ser que você mude. Inclusive, ficaria proibido de vender, de fazer esse acordo com a empresa que comprar o Chrome.
Exato. Eles ficam proibidos, inclusive, de fazer, numa eventual venda do Google para outra empresa, de fazer isso com essa outra empresa. Não só isso, pior, o Google vai ter que criar programas de licenciamento do Search Index dele para outras empresas terem condição de competir. O que é o index? Quando você pesquisa no Google, como é que o Google sabe todos esses sites que podem ter informação que você está procurando? Ele tem o que chama de crawler, é um web crawler, que é um computador, na verdade não é um computador, imagina um servidor aqui de várias salas, tá? Que navega na internet, clica em todos os links e cataloga, indexa tudo. É uma coisa assim, um esforço muito grande para fazer isso. E para outras empresas terem condição de competir, eles estão dizendo que o Google vai ter que licenciar isso também. Porque agora, para construir o index é muito complicado. Se não me engano, o ChatGPT está usando o index do Bing, que o ChatGPT quer fazer uma pesquisa de AI agora. Então, o Google teria que ser obrigado a licenciar também, fazer um acordo de licenciamento desse index dele. Ele não poderia manter sob controle dele, se eu entendi essa parte direito, tá? Já entra detalhes bem complicados aí, coisas que até escapam ao meu entendimento. E depois, o Google, além de fazer o Chrome, ele também faz o Android. O Android é da Google também. Ele vai ser proibido de privilegiar pesquisas do Google no Android. E com uma condicional, se ele falhar em fazer isso, ele vai ser obrigado no futuro também a vender o Android. Isso é extremamente complicado agora, porque tem essa outra matéria que saiu aqui, a notícia que a galera está comentando nessa semana, que é o Google está mergindo o Chrome OS, que é o sistema operacional dele para o Chromebooks, tá? Com o Android. Tá, juntando. Ele está juntando os dois. O Chrome OS já dá suporte para Android, coisas do tipo, para aplicativo de Android e tal, mas parece que agora ele vai transformar em um só. A nova estratégia é essa para competir com o iPad. Por quê? O Android não tem uma base instalada muito grande em tablet, de fato não tem. Tem umas empresas que estão fazendo coisas heróicas aí, tipo a Lenovo, a Samsung, coisas tipo, de tentar puxar o Android para tablet ainda. Eles têm que fazer várias customizações próprias dele. A Samsung tem o DeX e coisas tipo, porque a Google não investe tanto. Só que a Google tem uma base instalada muito grande do Chrome OS, principalmente nos Estados Unidos, porque agora eles estão dominando o mercado educacional. Se o seu filho for estudar nos Estados Unidos numa escola que está informatizada, que ele vai ter um computador para usar, muito provavelmente vai ser um computador com Chrome OS, vai ser um Chromebook. Então, ele juntando os dois, o Android ganha uma base instalada em potenciais em tablets, né? Porque esses Chrome OS normalmente são sensíveis ao toque, coisas do tipo, bem maior. Enfim, é só uma estratégia, e o grande problema é que isso tem um impacto nisso também, que se ele for obrigado a vender o Android, e o negócio do Android estiver junto com o Chrome OS, ele pode perder inclusive o sistema operacional. O sistema operacional do Chromebook, né? É um treco meio bizarro, mas enfim. Complicado também, né? Não, isso se ele violar isso. Ele não vai violar. Tipo assim, quando você coloca a condição desse jeito, é que o cara não vai fazer aquele negócio que as empresas fazem, que é o cumprimento maleficiente. Sim. Que é quando faz o mínimo, mas cumpre, mas faz absolutamente o mínimo. Que foi o caso da Apple agora na União Europeia, com o negócio de abrir a App Store para outros negócios, e falou, beleza, eles foram obrigados a abrir o Android para outras lojas, mas aí eles colocam uma série de condições tão complicadas para isso acontecer, que tipo assim, é uma burocracia tão violenta. Tipo, esconde o ícone, põe o ícone minúsculo atrás de não sei o quê. Não, você tem que aplicar para não sei o que, eles têm que te aprovar. Não é tipo assim, quem quiser instala. Você tem que passar pela Apple para fazer. É um treco muito complicado. E eles acho que querem evitar isso. E tem uma outra coisa também, que é a dominação do Google agora no nascente mercado de buscas por AI. O Google vai ter que dar direito aos sites de fazer um opt-out, uma saída do uso do Google da informação daquele site para treinamento de AI. Porque, se eu não me engano, como a coisa tem acontecido é o seguinte, o Google vai indexar seu site e vai usar para treinar AI. Mas fala assim, mas eu não quero. Então o Google fala assim, beleza, você não quer, a gente tira do nosso sistema. Só que você fica fora da pesquisa do Google, que é basicamente condenar o seu site à morte. Se você não tiver na pesquisa do Google, seu site não existe. Desculpa, ninguém vai achar. Tem umas coisas assim também que são meio complicadas, eles querem evitar isso. Porque senão o Google também vai ter uma dominação muito grande no mercado nascente de pesquisa em AI, porque simplesmente é a plataforma que vai ter mais acesso a tudo, né? Absolutamente tudo. Então é isso que está acontecendo no momento. O Google respondeu, falou que isso vai prejudicar consumidores e também vai atrapalhar a dominação tipo, de uma empresa dos Estados Unidos no mercado de tecnologia. Pois mas aí a gente vai entrar num novo governo que... Não, você não está entendendo. Começou no Trump esse processo. É? Foi o DOJ do Trump, em 2020,
liderando uma coalizão de vários outros estados conservadores nos Estados Unidos. Foi tipo assim, é um monte de estado do sul dos Estados Unidos, estado vermelho, que entraram no processo e depois o Biden continuou. Entendi. Então é um interesse geral. É um interesse geral. Não, ainda mais com o Musk. Musk agora nos ouvidos do Trump, e o Trump que não vai voltar disso, né? Mas tem todo um argumento que é o seguinte, porque obviamente o Musk tem interesse porque ele está gerando também uma ferramenta de AI, né? Ele tem pesquisa, um investimento grande em AI também, mas assim, o grande problema é que o argumento que o DOJ está dizendo, que motivou todo esse movimento, foi o que aconteceu com a Microsoft lá no inicinho dos anos 2000, que eles tiveram que fazer um settlement, né? Que em relação à Microsoft com o Internet Explorer, que a Microsoft estava forçando o Internet Explorer em todo mundo que usava o Windows, e naquela época o Windows era completamente dominante, tá? A gente tá falando um período aí que a Apple tava quase para deixar de existir, só tinha o Windows, e o Windows estava forçando o Internet Explorer. Acabou que as medidas de desmembramento que o DOJ estava pedindo na época, se não me engano era o DOJ que estava movendo o processo, sim, a Microsoft conseguiu escapar delas, mas eles tiveram que fazer um acordo no final, um settlement, que ela teve que mudar várias práticas. E isso abriu a janela para um monte de coisa. Foi daí que surgiu o Chrome, por exemplo, que uma empresa tipo o Google pôde fazer um sistema, um browser, né, e competir e vencer da Microsoft, que controlava o sistema operacional. O que a Microsoft podia fazer é o seguinte: tudo vai usar Internet Explorer. Você quer mudar o seu navegador padrão, eu não deixo. Se você clicar no link vai abrir no Internet Explorer. Você quer apagar o Internet Explorer, eu não deixo. Era desse nível, sabe? Era um negócio meio bizarro. Eles tiveram que mudar várias coisas e aí abriu a chance para o Google e para outras empresas. E agora o que o DOJ está argumentando é exatamente isso. A gente não tem uma outra opção para busca. Por quê? Não é porque ninguém consegue fazer melhor que o Google. A galera acha, não, porque se o Google faz melhor, ele merece. Não, ele entra numa posição de dominância, de controle de dados e coisa do tipo, que ninguém consegue entrar. Se você tentar entrar, o dispositivo padrão dos iOS é o Google, porque ele paga a Apple. O sistema de busca padrão do Android é o Google, porque ele controla o Android. O sistema padrão do Chrome, que é o browser usado por 2/3 do mercado, é o Google, porque ele controla o Chrome. Então, tipo assim, não tem como mais. Não é que você pode ter um produto melhor, você vai quebrar, porque ninguém vai acessar. Poder do dinheiro. E mesmo que você comece bom e você precise depois do produto ter um sucesso e você conseguir um dinheiro para ir melhorando e coisas tipo, você tem um plano, né, de como você vai fazer isso. É mais fácil você ser comprado pelo Google, isso é muito bom. Foi o que aconteceu com o Waze. É outra coisa também, tá? Mercado de navegação, você tem um duopólio, né? Você tem o Maps de um lado da Apple e o Google do outro lado. Se surgir qualquer coisa, eu compro ou desaparece. Então, assim, não é que o Google faz um produto melhor e a galera usa. Você pode até gostar, mas o grande problema é que é impossível de alguém entrar no mercado desse jeito. O Google só conseguiu entrar no mercado de browser quando teve um negócio contra a Microsoft. Se a Microsoft pudesse empurrar o Internet Explorer para todo mundo, sempre, e criar todo tipo de restrição para você usar outro browser, eles iam dominar o mercado. Isso é monopólio. Então, assim, eu concordo com o DOJ. A gente precisa de inovação no mercado. Não tem como um competidor entrar. Tem uma pergunta aqui sobre... Você viu a pergunta do Sandro Filho? Mas se o Google vender o Chrome, como fica o Chrome OS? O sistema não gira em torno do navegador? Não. A venda aqui é do Chrome, não é do sistema operacional. O Chrome OS é basicamente o sistema operacional que é para aparecer com o Chrome navegador, mas não é a mesma coisa. Provavelmente ele tem um navegador dentro dele que é um Chrome, que provavelmente eles teriam que vender, ou de repente é um braço do Chromium, que eles não consideram como sendo o mesmo navegador. Tem várias coisas, vários pormenores aí que eles vão ter que discutir. E tem essa coisa agora de juntar o Chrome com o Android, né? Que aí vai criar outro grupo de problemas também. E aqui estão os argumentos do Google também. Ele falou que essa proposta, primeiro, iria colocar em risco a segurança e privacidade de milhões de americanos e comprometer a qualidade dos produtos que as pessoas amam, forçando a venda do Chrome e potencialmente do Android. Eles dizem que esse tipo de medida vai exigir a divulgação a empresas nacionais e estrangeiras desconhecidas, não apenas das informações e resultados do Google, esse compartilhamento do index e tal, mas ainda mais preocupante, das consultas de pesquisas pessoais dos americanos. Porque, obviamente, o Google, para poder fazer a indexação dele, coisa do tipo, é isso que eu falei, ele tem esse acesso a grande quantidade de dados da galera. E isso, de alguma forma, eu não sei os pormenores, não tenho certeza do que o Google está comentando aqui, podia expor esses dados para outros agentes, inclusive estrangeiros. Isso aqui tá meio estranho aqui, porque eu traduzi com o Google, a tradução do Google, tá, gente? Refresquemos nossos investimentos em inteligência artificial. Refresquemos? O que ele tentou traduzir? Pera aí, rapidinho. Chill.
Seria diminuir os investimentos. Parabéns, Google Trends. Diminuir nossos investimentos em inteligência artificial, talvez a inovação mais importante do nosso tempo, onde o Google desempenha um papel de liderança. De fato, isso vai esfriar bastante. Prejudicar serviços inovadores como o Mozilla Firefox, cujo negócio depende da cobrança do Google pelo posicionamento nas pesquisas. É o seguinte, a Mozilla é uma fundação que tá mal das pernas. Hoje eles estão com 2 ou 1% do mercado só. E eles dependem pesadamente dessa grana do Google. Se não é a principal, é uma das principais fontes de receita deles. Eu acho que é a principal. E pode ser que, se eles perderem isso, eles deixem de existir. Então é mais fácil o Mozilla acabar de existir do que o Google, viu, gente? Que o pessoal perguntou, mas aí se quebrar tudo, ele não vai quebrar? O Google não vai quebrar? Antes quebra muita coisa. O Mozilla quebra, eu acho. Limitar deliberadamente a capacidade das pessoas de acessar a pesquisa Google não vai limitar. Google.com. Exija que o governo microgerencie o Google Search e outras tecnologias, nomeando um comitê técnico. Tem um comitê técnico para gerar um monte de coisa que eles colocaram aí. Com enorme poder sobre sua experiência online. Isso daqui é uma coisa que eles fizeram também no da Microsoft. Teve um comitê de 3 pessoas para monitorar. Enfim, esses são os argumentos do Google, mas eu acho que de fato a gente tem um sistema de pesquisa dominante por tanto tempo e tanta possibilidade de inovação que não vinga, porque a única coisa que você pode explicar, a única coisa que pode explicar isso para mim é monopólio. Então eu acho que de fato tem que ser quebrado. O Google domina muito da nossa navegação online. E eu tô falando isso daqui de um produto do Google, que é o YouTube, que é o segundo sistema de busca do mundo, sabia? Sim. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. Ele controla os 2 principais. Então, eu concordo com isso. Essas coisas têm que ser quebradas e a gente vai ver uma onda de inovação quando isso acontecer, que vai beneficiar todo mundo. Monopólio é uma coisa que inibe inovação. A galera fala, mas eles fazem o melhor, então eles devem... Não é assim. Eles não fazem, é porque é impossível de... Você chega à conclusão de que é um monopólio, não é porque eles fazem o melhor e por isso é porque é impossível de alguém fazer diferente. Você nunca vai ver algo melhor. Você não consegue acesso. Você nunca vai conseguir algo melhor. Porque não tem como. E, se não me engano, o DuckDuckGo chegou a conversar com a Apple para ser o sistema de busca padrão do Safari. Só que o Google chegou com tanto dinheiro, eles provavelmente iam repartir receita e coisa do tipo. Mas o Google chegou assim com mais de 20 bilhões na mão. Com dinheiro fácil desse, com produto pronto. Aí o que você faz? E assim, são décadas, né, de controle do negócio. Pesquisar, googlar já é sinônimo de pesquisa. Então, assim, é muito domínio, né? E essa é uma das críticas à Apple que eu tenho, tá? A Apple tem essa coisa de ser empresa que respeita a privacidade, tem essa reputação. Mas vai e fecha um acordo de 20 e tantos com o Google para colocar o Google como sistema de pesquisa padrão do Safari. E o que ele está fazendo nisso é basicamente vender para o Google o dado de navegação dos usuários. Da galera. Então ela não usa, mas vende. Você pode trocar um navegador padrão, tá, gente? Todo mundo pode. Mas a maior parte das pessoas não faz isso. É a coisa da inércia, né? E eles contam com isso. Como que você sabe que a maior parte das pessoas não fazem isso? Porque o Google paga 20 e tantos bilhões para a Apple para ser o navegador padrão do Safari. Por que eles pagam? Porque ninguém troca. Se a galera trocasse, eles não pagavam. Mas é aquele negócio, você vai conversar com o usuário, ele vai falar, mas eu trocar por quê, né? Não, nem o motivo da troca. Não, eu uso porque é o melhor. Porque do jeito que tá agora, ninguém vai conseguir fazer. Ou por falta de acesso a dados, ou falta de acesso a recursos. Ninguém vai conseguir fazer o melhor. É impossível surgir o melhor. Quando quebraram o monopólio da Microsoft, lembra o salto que foi quando você usou o Google Chrome pela primeira vez depois de usar o Internet Explorer a sua vida inteira? Nossa, sim. Parece que você saiu da água pro vinho. Sim, total. É isso que quebra de monopólio te permite. O site abria rapidaço. Eu lembro que no Internet Explorer você clicava e você ficava... Eu lembro de uma pesquisa que mudou a percepção da galera, que antes a galera esperava que um site abrisse em 8 segundos, aí depois mudou para 2 segundos. Porque eles viram a luz. Viram a luz, é ótimo. Eu usei o Safari quando eu estava testando no Mac Mini e eu gostei, principalmente por conta do uso do RAM. Porque eu estava fazendo o teste no Mac Mini, teve o review do Coisa de Nerd, tá? Ele só tem 16 GB de RAM, modelo de entrada. Eu já estava editando vídeo. Aí eu tava batendo 12 e pouco e tal. E eu precisava pesquisar uns trecos na internet, fazer umas capturas de tela enquanto eu tava fazendo. Aí eu tô monitorando a quantidade de RAM que eu tô usando. Eu abri o Safari, a diferença foi baixíssima. Se eu abrisse 3 tabs do Chrome, eu estourava a quantidade de RAM que eu tava usando. Então, de fato, o Safari... Não, provavelmente qualquer navegador que não seja o Chrome, que não seja baseado em Chromium, né? Que até hoje em dia o Microsoft Edge é baseado em Chromium. A base de construção do Chrome que meio que dominou o mercado. É mais de 90%, uma coisa assim. Mas o negócio de você conseguir fazer coisas no computador, editar vídeo no computador com 16 GB de RAM e ter o browser aberto, no Chrome é impossível. Cadê Google Chrome? Aqui, gente, ó. Eu não tô de zoeira, velho. Eu não tô de zoeira. Olha esse absurdo. Eu tenho 3 abas abertas. Não, 4 aqui.
com o YouTube. Ele tá pegando 2 GB de memória. 2 GB. O OBS que tá fazendo codificação de duas faixas de vídeo. Que uma pra live e uma pra eu gravar localmente pra fazer os cortes depois. Ele tá gastando 647. Agora caiu. Eu falei, caiu. Mesmo assim, é 1.5. Imagina aqui, 4 abas, você tá com um computador com 16 GB de RAM, tá editando vídeo. Vocês estão vendo aqui? Que absurdo. É um uso muito libertino do meu RAM, beleza?